Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, à noite a todos. Vamos conhecer um pouco do tema mais interessante da relação ecológica, que é o mutualismo. Para a gente entender um pouco sobre o mutualismo, vamos começar tipo assim, pensando que como que seria sobreviver sem uma outra espécie corporativa, que teria relação entre elas. No mundo natural, muitas espécies vivem exatamente assim, em parceria essenciais, tipo, uma precisa da outra. Essa aula de hoje foi preparada por mim, Wilber Silva, e a matéria é didática do CEAR. Essa aula foi preparada para os alunos do nono ano no ensino fundamental. Então vamos lá. O que seria o mutualismo? Como que a gente poderia entender melhor sobre o mutualismo? Mutualismo é uma relação harmônica entre espécies diferentes, onde ambas beneficiam, e uma relação interespecífica e muitas vezes uma dependência real essencial para a vida. Então, ela tem essa relação amigável nas relações interespecíficas, né? Porque vamos ver aqui durante a aula que a gente vai ver diferentes tipos de relações. Tem elas as interespecíficas e as intraespecíficas, que a gente vamos ver aos próximos slides. Para entender melhor o que é o mutualismo, é observar exemplos incríveis onde a vida depende da parceria, igual nessa essa imagem do segundo slide. A gente pode ver as abelhas trabalhando ali, colhendo poros de alguma florzinha do meio natural, que isso é uma forma de mutualismo, porque a planta precisa da abelha para fazer a polarização, e a abelha precisa da planta para que possa gerar o seu alimento, que é resultado da seiva coletada ali, né? Então a gente consegue identificar que essa relação ela é muito importante até nos pequenos detalhes. É, é uma relação ecológica, né? Que é a do amigável, do mutualismo. Tipo de mutualismo. Então vamos aqui. Mutualismo obrigatório, que espécies não sobrevivem sozinhas, então são espécies que dependem necessariamente de outras espécies para sobreviver. É uma relação ecológica de dependência mútua entre espécies diferentes, na qual nenhuma delas consegue sobreviver sem a outra. Nessa associação, uma das espécies fornece um serviço ou recurso essencial para a sobrevivência da outra e vice-versa. Por exemplo, aqui a gente está mostrando o exemplo do lichens, que é o fungo barra alga. Ela é uma relação que a gente consegue identificar no meio da natureza, que são formas que o fungo tem com a cianobactérias, né? Que é uma relação que fica ali trocando suas necessidades, como nutrientes, água, etc, né? A gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas é para entender melhor, é uma relação que necessita de uma a outra para as duas sobreviver. Outro tipo de mutualismo é o facultativo, que é a parceria opcional, que mais beneficia, né? O mutualismo não obrigatório, também conhecido como protocooperação, é uma relação ecológica em que duas espécies se beneficiam mutualmente, né? Mas, pode, mas podem sobreviver de formas independentes. As interações são benéficas, mas não é essencial para a sobrevivência de nenhuma das espécies. Então, para a gente compreender melhor, o que acontece? Essa mutualismo facultativo ele acontece, só que nenhuma das duas espécies necessita de uma da outra para sobreviver. Por exemplo, aqui a gente está vendo que a capivara tá
sendo de escora pro corvo, mas na verdade esse corvo ele tá se alimentando de pequenos carrapatos, insetos que ficam ali no pelo da capivara e ele tá se alimentando, mas a capivara, tipo, pra ela não tá fazendo diferença, porque ela não conseguiria tirar aqueles carrapatos que estão ali, mas e sim o cervo consegue alimentar, ajuda ela a retirar esses insetos que não tem necessidade de estar ali presente no seu cotidiano. Então, querendo ou não, ajuda, mas não tem a obrigação de estar ali uma a outra dependendo especificamente. O que é o mutualismo? Aqui o mutualismo a gente vai entender melhor que relações harmônicas são ambas se beneficiam, que é o primeiro exemplo que a gente mostrou, que todas duas são benéficas. Relação interespecífica ocorre entre espécies diferentes, que a gente consegue ver aqui na apresentação aqui do lado aqui, que a gente vê o búfalo e o passarinho, que é a mesma relação da capivara e do corvo, que o pássaro está alimentando de pequenos insetos. Dependência obrigatória. Muitos mutualismos são essenciais para a sobrevivência, que aqui já acontece que necessita ter uma dependência obrigatória das duas espécies para que elas possam sobreviver, né? Comparações importantes, que é o mutualismo, a parceria obrigatória, dependência real, que são formas de auxiliar uma a outra, que esse mutualismo é obrigatório, independente das relações ecológicas da natureza, todas elas vão ter uma relação indireta ou não indireta para ter um controle ecológico. Protoco é, Protocooperação, parceria não obrigatória, que a gente já viu no slide passado, que é uma relação que não necessita ter obrigação. Essa imagem aqui a gente trouxe que é de um parasita, ele sobrevive no intestino dos carrapatos, são parasitas que alimentam de seivas de plantas. Então, na verdade, o carrapato ele não se alimenta, ele não consegue digerir a glicose da madeira que ele corrói. E quem que faz essa digestão da glicose são esses pequenos parasitas que estão aqui presentes no seu intestino, que é muito interessante também, que é uma forma de mutualismo. Esse sim se torna um mutualismo obrigatório, porque como o cupim não consegue decompor, né, a matéria, que é a matéria da seiva da planta, o protozoário que vive no seu intestino, ele consegue fazer essa degradação e consegue fazer seu alimento. As parcerias, né, que como eu mostrei, né, no primeiro slide, que é a abelha e a flor, que é a polinização, humana e bactérias intestinais, que é a produção de vitamina, que no nosso organismo também tem bactérias. A gente é considerado um grande ecossistema interno, né, que a gente não consegue estar vendo a olho cru, olho nu precisa estar sendo estudado mais especificamente. Peixes limpadores e peixes maiores são uma relação parceria também. As algas realizam fotossíntese, produzindo alimentos e os fungos retém, protege e fixa a estrutura. Então aqui a gente consegue ver nessa imagem uma forma de mutualismo, que é a alga e os fungos, eles estão dividindo o mesmo ambiente, mas um ajuda o outro. Nenhum dos dois sobreviveria sozinho em ambientes extremos. Juntos formam uma estrutura resistência e funcional. Então, para que esse efeito aqui aconteça, as duas precisam estar trabalhando junto para que elas consigam sobreviver naquele ambiente por conta da climatização ou falta de recursos hídricos, ou alguma outra coisa assim. Os líquens, né, que foram os fungos que a gente mostrou, são constituídos por algas, clorofilados e fungos que vivem em estreitas associações, sendo que as algas por meio da fotossíntese
sintetiza matéria orgânica que o fungo utiliza como alimento. Por sua vez, o fungo consegue reter umidade e nutrientes para que a alga utilize, além de conferir proteção à alga. E esse mutualismo entre a alga e o fungo permite que os líquens sobrevivem em ambientes em que nem a alga e nem o fungo conseguiria sobreviver sozinho, que é aquela relação que eu acabei de mostrar, que os dois precisam de um do outro, porque um vai fornecer um nutriente e o outro tipo de nutriente para que os dois consigam sobreviver adequadamente naquele ambiente ali, né, preparado. Interessante isso, né? Aqui um outro exemplo de mutualismo que a gente não conseguiria identificar sem algum estudo mais específico, que é a anêmona do mar, que é o caranguejo papagaio, que também estabelece, além de uma associação mutualística, esse caranguejo tem o hábito de viver em conchas abandonadas dos moluscos, e as anêmonas se instalam sobre essas conchas por ter prévia de tentáculos cheios de substância urticanas, e as anêmonas afugentam os predadores, conferindo uma maior proteção ao caranguejo e à anemo. Por sua vez, eles geralmente vivem presas às rochas, que pode expandir seu raio de ação, é, raio de ação alimentar, já que é levada para passear pelo caranguejo. Então, o caranguejo sai para procurar alimentos e as anêmonas aproveitam essa oportunidade de sair também para expandir sua raia de alimentação, que é um dos mutualismos mais interessantes que eu consegui encontrar. E eu trouxe aqui para a gente estar entendendo melhor um outro tipo de forma de mutualismo em relação ao sistema ecológico, né? Muito interessante. Aqui, ajudantes nas raízes, né? Que é as bacteriosismos, as leguminosas mais o rhizobio, que são a junção de bactérias e plantas, né? Aqui fixam nitrogênios na atmosfera. As plantas oferecem abrigo e nutrientes. Então, aqui tá acontecendo o mutualismo, que é a parte da de um fixo o nutriente, a outra oferece o abrigo e os nutrientes também, né? A micorrizas, fungos e raízes são um aumento. Os fungos aumentam a absorção de águas e minerais, e as plantas fornecem açúcares e via fotossíntese. Então, essa relação também é uma das relações mais importantes e nisso ainda tem uma outra tipo de relação, que é a relação que os fungos conseguem penetrar no solo. E ali naquele momento que ele consegue penetrar no solo, eles fazem que as plantas fixem mais profundamente, tenha mais recursos, que são águas, minerais ali, e consegue também agrupar com outras espécies de plantas ali naquele meio de cultura, que os fungos conseguem fazer a troca de nutrientes entre elas. É muito interessante também essa parte, porque é uma parte que a gente consegue identificar que a natureza ela trabalha não só na parte externa, mas também na parte interna com muita eficiência, né? Que é uma forma de troca e ajudas ali nas raízes. A comparação entre relações ecológicas, né? O mutualismo, no caso, o líquens é positivo para as duas espécies, que o líquen são os fungos e as algas. Protocooperações são a limpeza dos crocodilos, que aqui a gente, essa imagem aqui do crocodilo, a gente consegue identificar que o passarinho está alimentando de resto de alimento que fica ali na gengibre do jacaré. Essa limpeza ela não é obrigatória, mas ela ajuda sim o jacaré e também ajuda na alimentação do, do passarinho, né?
que é uma relação muito importante. O comensalismo, que é esse comensalismo, eu trouxe aqui uma imagem do tubarão e desse pequeno peixe. Esse pequeno peixe, ele tem a sua parte interior do corpo, que é a parte abdominal, ela tem tipo uma ventosa. O que acontece? Essa parte da ventosa, ela fixa ali no na camada da pele do tubarão e ele fica ali, ele anda junto com o tubarão ali para onde o tubarão for, que está se alimentando de peixes e ali tá saindo algum resto de alimentos sendo espalhado e esses peixes eles conseguem aproveitar dessa situação e se alimentar ali junto mesmo com o tubarão, que é uma relação também que ela é positiva só apenas para a rêmora. Rêmora é esse peixinho pequenininho aqui, né? E o tubarão é esse maior que a gente está vendo. É, o parasitismo é positivo só para o carrapato, que no caso aqui a gente, faltou aqui colocar o cachorro e o carrapato, mas eu coloquei só o carrapato, que ele é positivo só para o carrapato. Para o cachorro ele já não é importante, na verdade faz até mal pro cachorro, então ele é positivo só para o carrapato, para o cachorro ele já não é. São uma comparação ecológica que eu fiz aqui para a gente compreender melhor a questão se é positivo, se é negativo, para independente da espécie, né? A importância do mutualismo mantém a biodiversidade, permite a colonização de ambientes extremos, sustenta cadeias alimentares, né? Aumenta a eficiência da obtenção de nutrientes, que aqui a gente pode ver que em qualquer tipo de biodiversidade a gente encontra-se o mutualismo, que ó, a gente viu que no solo, na água, a gente viu nas plantas, né? Então a gente consegue identificar uma forma bem dinâmica aqui de, de formas de mutualismo no exemplo do cotidiano, né? Muito bom, muito interessante essa parte aqui também. E você sabia que 80% das plantas depende da micro-raízes, que são aquele exemplo que a gente mostrou, que são as trocas de nutrientes das raízes das plantas com as bactérias e fungos. O cupim são digerentes de madeira, graças aos seus protozoários, que aqui a gente mostrou lá, eu mostrei aquele protozoário que vive dentro do sistema digestório dos cupins. O mutualismo tem mais de 400 milhões de anos, então eu acho que o mutualismo está aqui bem antes da nossa existência como seres humanos, né? Que é uma parte bem complexa, teria muito mais, precisaria de muito mais tempo para a gente entender melhor diversas formas de mutualismo. Por que o mutualismo é tão importante, né? Ele é importante porque permite as espécies vivam em ambientes inóspitos, que no caso aqui os líquens vivem, as algas viverem fora de água, né? É uma forma de aumento da sobrevivência, então isso é importante no mutualismo. Otimizar os recursos, as plantas ganham nutrientes, animais digerem alimentos difíceis, no caso aqui do cupim, né? Também a gente pode ver aqui o exemplo dos tubarões, que também auxilia, né? Os peixes que vivem ali perto do tubarão, eles se alimentam daqueles restos que ficam ali. E a interdependência vital, né? Que a vida na Terra existe graças às parcerias. E isso fica aí uma pergunta para a gente estar pesquisando, né? Se aprofundando mais na questão do mutualismo. E aqui na última atividade, para a gente finalizar a aulinha de hoje, eu quero que vocês expliquem, classifiquem na verdade, né? O peixe palhaço e as anêmonas, o cão e o carrapato, a abelha e a flor, e explique porque o mutualismo e a relação é relação harmônica. Eu quero que vocês classifiquem aqui se o peixe palhaço e a anêmona é positivo ou negativo, o carrapato ou o cachorro é positivo ou negativo. É uma forma de a gente interagir e uma atividade de fixação para a gente conseguir compreender melhor esse conteúdo
e espero que vocês tenham compreendido que é uma atividade bem simples, bem complexa, mas os slides ficou bem explicativo. Eu acredito sim que vocês poderiam se compreender melhor, puderam compreender, né, o que eu quis transmitir para vocês. E fica uma pergunta como final, se vocês conseguem pensar em uma outra parceria obrigatória na natureza. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho e dedicação para que vocês possam compreender. E muito obrigado pela aula. Até mais.